Ih, tá gravando? Já tá. Boa noite. Fala aí, Geraldo. Hoje aqui é backup ainda, né? Backup. Estamos no fascículo de backups. É porque, na verdade, você não vai entender isso, mas a gente veio de uma mini férias, né? Isso. Alfredo teve problemas, eu tive problemas. Não tive problemas, né? Eu tive um descanso que eu tirei. Falta o que fazer. Desculpa. Vocês estão vendo que mudou o relógio, então um dia novo, vida nova. Só que do vídeo anterior pra esse, a gente teve o quê? 2 semanas. 2 semanas? 19 dias. Exatamente. O Alfredo tava contando. Tem risquinhos na parede. Então vamos continuar o nosso fascículo de backup. E nós vamos falar sobre o que agora, Alfredo? Backup online, perigos, problemas, dificuldades. Backup online. O que é o backup online? Você usar Google Drive, Dropbox, OneDrive, essas paradas. Tem problema nisso? É isso que a gente vai falar a partir de agora. Interrompo aqui a sua aula, mas é para um recado muito importante de um dos nossos patrocinadores, que é a Hostnet. E, na verdade, a Hostnet já é nossa patrocinadora há muito tempo, desde o início da vida do canal do Curso em Vídeo. E de lá pra cá, o que já era bom melhorou ainda mais. Se algum dia você quiser colocar um site no ar, os servidores são os mais bem dimensionados, as máquinas são ultramodernas, não utilizam mais HD, utilizam SSD, e é o que a empresa batizou de hospedagem cloud. Então, se algum dia você precisar hospedar um site ou tirar uma ideia no papel para se transformar em um site, uma loja, ou se você precisa fazer marketing digital, disparo de e-mails, pode contar com a Hostnet, assim como nós contamos desde o início da história do canal. Obrigado, Hostnet, pelo apoio constante, e você pode voltar à sua aula. Então vamos lá, Alfredo. Cuidados ao fazer backups online. Primeiro, ao usar recursos compartilhados como discos em rede, tem que ter alguns cuidados. Primeiro, lembre-se de fazer uso consciente, copiando apenas o que for necessário, pois outras pessoas também usarão o mesmo espaço. Isso aí é só questão de você não encher demais aquilo que está compartilhando com o amiguinho. Cara, vou te falar, antigamente, há muito tempo atrás, a Hostnet, onde eu trabalho... Eu também! Ela oferecia 30 dias grátis. Sim. Hospedagem, os primeiros 30 dias você experimenta. Sabe o que acontecia? As pessoas criavam hospedagem, aí tinha lá um espaço em disco, e elas usavam o espaço em disco como pendrive. Acontece, pô. Chegava e subia pra lá. O Google lá, quando começou, né, com 15 GB de espaço. Aí isso fez com que a empresa colocasse uma cláusula. Você contratou hospedagem, é para hospedagem de site. Você pode guardar arquivo HTML, CSS, PHP, tem lá uma lista de coisas que você pode guardar. Zip até tal tamanho e dependendo do conteúdo. PDF até tal tamanho, quantidade de PDFs. Você não pode colocar coisas gigantes para hospedar. Tinha a galera que botava doc, botava arquivo zip de instalador do Windows, arquivo ISO, tava tudo na hospedagem. E isso gera uma lentidão nos servidores, porque você tem lá um arquivo, um disco cheio, o disco cheio vai ficando mais lento, né? Nem sempre, mas se ele tiver completamente lotado, se ele for Fica HD, difícil, acaba... Na época era tudo HD, não existia SSD na época. Agora, já nos planos maiores, no cloud pra cima, é tudo SSD. Então, a primeira coisa que ele botou ali é tipo uma consciência. Sim. Você tá usando esse disco virtual, mas ele não é exclusivamente seu. Você tem a tua cápsula, mas no mesmo servidor existem milhões de cápsulas. E cada um tem que usar a consciência. E aí é uma parada que acontecia muito nas empresas. Ainda acontece hoje porque eu mostro nas aulas de segurança lá nas palestras. O pessoal costuma usar esse espaço compartilhado para botar foto da namorada, foto que achou no celular, e quando isso vaza... E quando vaza, a gente vê lá no Google, lá nas palestras que eu faço, a gente vê essas paradas e a maioria é o pessoal colocando coisa que não é para colocar no sistema de backup, né? Verdade. Próximo aqui. Quando você usar discos, sistemas de cota ajudam a controlar o uso, mas é necessário que o tamanho da área seja de acordo com a necessidade. Sim. Né? Não, mas eu quero um disco online, um disco virtual de 2 tera. Pra quê? É que você vai fazer. Você não vai usar 2 tera. Não vai usar. Se tiver dispositivos móveis, lembre-se de fazer backup sempre que eles ficarem longos períodos desconectados da rede. Viagem de trabalho, férias, etc. Isso é verdade. Né? Agora que você está no mundo do iPhone lá, você tem um espaço... Infelizmente. Que você Todo vai... dia eu xingo. Você tem um espaço onde tuas fotos, teus arquivos já estão indo automaticamente. Sim. Se você passar, sei lá, uma semana desconectado, como eu tentei passar uma semana desconectado, o teu backup não está sendo feito. Sim, você está longe de tudo. Primeira coisa, quando eu cheguei em casa, o telefone já tinha dito, seu backup não está atualizado. E o pior, eu ainda faço backup do meu WhatsApp lá. Sim. Se eu quiser migrar e tudo mais. Até porque tem que ter as conversas, tem coisa que não pode perder. É um senhor backup. É sempre assim. Então fica assim. E tem uma galera
não dispositivos móveis. Tem gente que tem backup de dispositivo físico mesmo, de computador, e o cara não lembra de ficar fazendo backup constantemente. Sim. Você tem que botar na tua rotina, olha, sexta-feira é o dia de atualizar o backup. Não, e o cara, mas aí online, né? Online o cara tem que fazer. Ele pode baixar uns programinhas que façam. Né? Sim. Ou você bota um automatizador disso, ou você bota na tua agenda um despertador falando, hora de fazer o backup. Tem gente que não gosta de automatizar porque às vezes tá usando a máquina e fica um pouquinho mais lento e tudo mais. Não confunda. Serviços de backup em nuvem fazem cópia dos arquivos na nuvem. Sistema de armazenamento na nuvem gravam os arquivos na nuvem, mas não necessariamente fazem backup. Sim. Explica aí o que eu... Cara, basicamente o cara tá falando ali que, serviços de backup na nuvem fazem cópias dos arquivos na nuvem, quer dizer que o cara só copiou para lá. E ele fala, sistemas de armazenamento na nuvem gravam arquivos na nuvem, mas não necessariamente fazem backup, quer dizer que só copiou o arquivo para lá. Sim. Não é um backup, não é tipo assim, tem os tipos de backup lá, né? Então, se eu tenho um arquivo de vídeo, eu envio para a nuvem, eu só copiei para lá. Isso não é considerado um backup. Eu só peguei e joguei lá. Se você editar esse vídeo, o que tá lá na cópia não tá igual ao daqui. Exatamente. Um backup, né? Um backup mesmo, raiz. O backup de verdade, né? Você fez uma alteração, ele vai salvar uma versão desse vídeo na lá. verdade, depende do tipo de backup, né? Sim. Ele pode... O que normalmente a gente faz? Eu, Alfredo, tenho um arquivo tal. Fui e botei lá. Só copiei o arquivo e deixei lá. Eu posso pegar esse arquivo de novo e botar lá, eu vou ter 2 arquivos na nuvem. Sim. Quando eu faço backup, esse primeiro arquivo some e entra só esse novo. Ele vai ver se tem alteração ou não. Se não tiver, ele não faz alteração nenhuma. Se tiver alguma alteração, ele substitui aquele ali. E aí depende do tipo de backup que eu uso. A gente vai ver daqui a pouco. Eu já citei algumas vezes aqui, eu uso em casa um equipamento de Time Machine. Sim. Que é um sistema da Apple e tal, que é o seguinte, eu cheguei com um aparelho na minha rede, ele sacou que é um aparelho que eu cadastrei, ele já vai fazer o backup do dia. Sim. Como é que ele faz? Tudo aquilo que eu alterei no dia, ele vai lá e salva no backup. Ele não faz o backup inteiro. Ele fala, quais foram os 10 arquivos que ele mexeu hoje? Grava esses 10. Por que é Time Machine? A qualquer momento eu posso entrar nesse dispositivo e falar assim, olha, eu quero o arquivo tal na versão de semana passada. Eu consigo ter acesso ao arquivo da semana passada. É muito maneiro isso. Gasta um espação. Isso, gasta um espação. Aí depende do tipo de backup que você usa, né? Beleza. Apesar de poderem ser usados para tal. Né? Aquilo que o Alfredo acabou de dizer. Não confunda uma cópia online com um backup. Sim. Né? Segunda parte aqui. Cuidados ao fazer backup. Pontos a serem observados ao escolher serviços de backup na nuvem. Primeiro, autenticação. Porque não adianta nada você fazer backup na nuvem num site que é falho de segurança. Não mudou nada pra você. Exatamente. Acesso ao sistema. Se oferece opção de conexão segura, como HTTPS. A gente já falou isso quando a gente falou sobre protocolos. Os métodos oferecidos. Sempre use verificação em 2 etapas. A gente já falou isso também. Não adianta nada você fazer backup de uma parada e não tem segurança nenhuma. Cara, o backup real, físico... Real não, né? Físico. O backup físico com um HD já é arriscado. Sim. Imagina tu pegar teus arquivos e jogar num lugar que você nem sabe onde está. A empresa tem que ter uma seriedade muito grande em relação a isso. A realização do backup. Sistemas operacionais suportados. Não adianta você contratar um serviço de backup na nuvem se ele não suporta Linux, por exemplo. Sim. Todos eles suportam, mas tem que verificar aí se ele é compatível com iOS, por exemplo. Se é compatível também, com Android. se ele suporta a automatização, né? Sim. Imagina o cara trabalhando com vários servidores ou vários computadores na empresa, ele tem que fazer na mão, um a um. Então tem que verificar isso também. Possibilidade de automatização, que você acabou de falar. Restrições quanto ao tamanho e tipo de arquivo. Por exemplo, eu trabalho com arquivos muito grandes. Né? A gente gera aqui, esse arquivo que você está vendo aí, ele é gigante, o original. Então não adianta eu contratar um serviço, sei lá, contratei 20 tera, mas o tamanho máximo do arquivo é 1 GB. É isso que eu ia falar. Aí o cara fala, mas não faz sentido isso. Faz porque dependendo do formato de sistema de arquivo do dispositivo de armazenamento, eu tenho limitação. Sim. Por exemplo, o FAT32 ele tem uma limitação de arquivos únicos de até 4 GB. E aí, se você contrata um serviço bosta qualquer aí de armazenamento, você vai ter essa limitação. Usa sistema antigo. O cara pode usar um sistema antigo para economizar custo, né? Botar vários HDzinhos que suportam o FAT32 ali. Não sei o que o cara quer fazer lá. Ou até por questão de segurança. Eles definiram lá a regra de que arquivos de 1 GB, 10 GB para cima, não são interessantes de se armazenar. Então tem que ficar atento a isso. Até para explicar melhor. Pode ser redução de custo e pode ser também, Guanabara, uma forma da empresa evitar pirataria. Sim. Por exemplo, como estava acontecendo com o Mega Upload. Sim. O cara subia um ISO de um jogo de 90 GB lá, pô. Ninguém tem um vídeo de 90 GB para armazenar na plataforma. Exatamente. Então você pode ter essa limitação. No caso, a gente aqui que grava vídeo,
Não tem um vídeo de 90 GB, mas tem vídeo de uns 30 GB ali, né? Então, aí você bota uma plataforma que tem essa limitação. Você pagou uma plataforma e não pode usar porque tem essa limitação. Então, pesquise antes. O tempo estimado de transmissão de dados, que é o upload. Quanto tempo vai levar para subir? Isso depende da sua internet, mas também depende do serviço. O próprio ForShared, lembra? Sim. O ForShared tinha. Se você vai usar o grátis, tua banda vai ser pequenininha. Sim. Porque tem um monte de gente usando a banda grátis. Se você pagar um pouquinho mais, a gente aumenta a banda. E antigamente não fazia diferença. Porque o cara tinha 2 MB de internet em casa. Hoje em dia o cara tem 500 MB. Eu tenho 500 em casa. É padrão. Cara, eu pergunto na live hoje, todo mundo tem 200 megas. Todo mundo não. Cara, mas Guanabara. É uma internet 90%. que se popularizou. 90%. Então, os espectadores estão ricão. Então, porque... Sabe quanto que é 200 megas? R$89. Então, mas tem cidade que nem chega, filho. Mas a maioria hoje tem. Sul e Sudeste. Sim. Subiu pro Nordeste, filho. Já era. Se levar em consideração no Acre não tem, entendeu? Dependendo do Amazonas, eu não sei se eu já citei isso nesse vídeo. Há uns 6 anos atrás, eu viajei muito pelo Brasil, Sebrae, um grande abraço a todo mundo que acreditou no meu trabalho. E eu perguntava nas cidades. Lembro, tu falou sim. Eu perguntava, pergunta tipo óbvia hoje pra gente, no nosso núcleo, na nossa bolha, que é assim, tu já usou a internet? Aí todo mundo, eu uso. Era um evento online, era um evento de tecnologia, então todo mundo usa a internet. Mas eu perguntava assim, você tem alguém na sua família, próximo a você, que nunca acessou a internet? Eu não tenho, você tem? Eu não tenho. Que nunca. A maioria, em algumas cidades, levantava a mão. Mas tinha lugares que era quase 100%. Então, mas eu tô te falando... Sinto muito. Eu tô te falando uma comparação de... Lembra quando eu comecei a fazer live em 2020? Não. Eu pergunto assim, geral, 5 megas, 10 megas, 30 megas. Hoje em dia, geral, 200. A pandemia barateou bastante. E fez o pessoal investir em infraestrutura. Não barateou porque as empresas são boazinhas, não. Barateou porque a concorrência aumentou gigantescamente. E aí acontece esse problema. O cara tem internet muito rápido. Não, eu vou subir ali, tem 200 megas de upload na minha casa, vai subir rapidão. E não é assim. Depende do serviço. A forma como os dados trafegam na rede, se é protegido por criptografia, não contrate nenhum serviço que não tenha criptografia ponta a ponta, né? E a armazenagem. Custo, o espaço de armazenamento oferecido, se é limitado ou se é ilimitado. E não entra nessa de ilimitado. Não existe ilimitado. Não existe. Eu assino um serviço. Eu não vou ilimitado tipo a Amazon. Eu não vou ficar queimando eles, mas eu assino um serviço que você tá usando agora. É verdade, é verdade. Que chegou um momento que a gente fala assim, é ilimitado, tudo é lindo, o mundo é bonito, liberdade. Eu lembro disso. Chegou um e-mail falando assim, não vai mais poder, porque não tem ilimitado. Você estourou o limite. Eu falei, mas não é ilimitado? Não. É ilimitado até o momento em que a gente acha que não é mais. Então, não existe serviço ilimitado. Não existe. Não confia. Alfredo, um monte de gente também, provavelmente corro o risco de já ter citado isso aqui, mas minha cabeça tá refrescada agora, então já não lembro. Serviço de hospedagem. Bota na Amazon, eu pago $2 na Amazon. Paga $2 na Amazon pra você botar um arquivo de HTML, um de CSS e ninguém acessar. Porque se você bota uma parada que faz sucesso, a tua conta cresce exponencialmente. Então, assim, quem oferece a Amazon como serviço de hospedagem, ou são grandes empresas, ou o cara trabalha numa grande empresa que tem coisa pra bancar, dinheiro. Ou projetos que nunca fizeram sucesso. Porque se fizer sucesso, filho, a conta fica cara. Você viu, o Jovem Nerd mesmo, quando começou, foi inventar de botar na Amazon, tomaram bonitinho, aí tiveram que fazer tudo separado, porque não dá, cara. Se o bagulho funcionar, não tem como. Se você é um dos que indica, ou já ouviu alguém indicando, bota no HostNet, bota nada. Bota que é bem mais barato. Se você não usar. Se você usar, vai ficar caro. Outra coisa de armazenagem. Forma como os dados são armazenados. Se lá tem criptografia, é diferente, né, Alfredo? Sim. O tráfego criptografado... Do armazenamento com criptografia. O armazenamento criptografado. Posso oferecer HTTPS, a transmissão é criptografada, mas lá no disco ele salva sempre criptografia. E aí não adianta nada, porque ninguém consegue interceptar teus dados, mas se alguém invadir o servidor diretamente, pega tudo. Então não mudou nada. Toma cuidado. E políticas de privacidade e segurança. O que vai acontecer se der problema? Não é assim. Cara, aprende um negócio. Não, eu botei lá e não vai dar problema. Eu botei no Dropbox, que é um dos mais conhecidos, e não vai dar... Não. As chances de dar problema existem. Aconteceu, 2011. Geral usava Google, Google Drive, não sei o quê. O cara dormiu num dia, acordou no outro, tinha uma mensagem. Bem-vindo ao Gmail. E sumiu tudo. Isso aí. No Google. Uma parada recente, o bagulho tem 10 anos aí, Então, vai dar problema. Você só tem que saber o que vai acontecer se der problema. Não é que não dá problema. Vai dar. A empresa tem que prever que vai dar. Sim. O que ele vai acontecer, né, quando der problema? Depois eu vou contar um negócio, porque eu queria chegar no último slide nesse vídeo sem ficar me alongando muito. Mas aconteceu uma coisa durante as férias, eu não te contei também. E esse negócio de política de privacidade e segurança não é só
eventualmente o que vai acontecer é problema. É quem tem acesso aos dados. Sim. Se você vai lá nos data centers do Google, você tem que ter, não pode ter ficha suja, o cara não pode ter nada, ter feito entrevista, tudo analisado, porque não é qualquer pessoa que chega, tem acesso físico ao banco de dados. Sim. Ao data center. Ao data center, onde tem os dados. Eu sou prova viva disso. Para visitar os data centers lá, a gente tem... A ficha tem que limpar. Limpar não, tem que ser limpo. Tem que ser limpo. Outra coisa, restauração. O que é restauração? Se der problema, você perdeu os arquivos. Como é que eu restauro esse negócio? Qual é o procedimento? Isso que é falar. Vai ser por aplicativo? Vai ser por interface web? Não tem backup? Tem a Wallhost. Nem sei se existe ainda, mas a Wallhost, ela não tinha backup de e-mail. Ah, eu perdi meu e-mail. Ixi, paciência. Perdeu. Johnny Kane perdeu toda a base de dados do Migrime porque a Wallhost não tinha backup. Disso. Ele migrou pra lá, né? Ele foi pra lá porque era melhor pra ele. Na verdade, ele fez uma parceria, o Wallhost levou ele pra lá e tal, não sei o que, e depois ele, da pior forma possível, ele descobriu que não existia backup. E lá no contrato tá dizendo backup de e-mail. Só que não é backup de e-mail, é backup das contas de e-mail. Não do conteúdo. Tipo, o meu domínio eu tenho guanabara@cursoemvideo, alfredo@cursoemvideo, joãozinho@cursoemvideo, paulinho@cursoemvideo. Essas contas, os nomes têm backup. Só os nomes. Agora, os e-mails que estão lá dentro, não tem. Parabéns você que fez esse contrato. A capacidade de transmissão de dados, né? No caso, você puxar de volta, se eles vão te dar uma banda legal, você puxar um backup, porque um backup não é um arquivozinho. Ah, Alfredo, mas isso não faz diferença. Você trabalha numa empresa, faz o backup de tudo. Perdeu tudo porque deu ransomware. Beleza, vou baixar a 1 KB 8 dias. por segundo. 8 dias pra... Você vai ficar 8 dias pra empresa parada? Tomar cuidado com isso aí. É que as pessoas falam que a gente fala besteira, mas nunca vivenciaram isso, né? Quando vivenciar, vai dar razão. O tempo da restauração, se é imediatamente, se é em um dia, se é uma semana. Deu problema? Nós nos responsabilizamos em 3 dias te dar uma resposta. Sim. São 3 dias, você vai ficar parado. E retenção. O tempo que os dados são mantidos, porque às vezes, sei lá, quando é esse tipo de backup que eu te falei de Time Machine, que é, eu tenho o arquivo de hoje, o arquivo da semana passada, o arquivo de anteontem, o arquivo do mês passado, do ano passado. Quando o disco encher, o que ele vai fazer? Ele vai apagando os mais antigos. Sim. Então tem que ver na regra o que está acontecendo, o que é previsto. O procedimento quando não ocorre o pagamento, isso é importantíssimo. Porque enquanto você tem dinheiro, beleza, os arquivos estão lá. Atrasou 10 dias, paga tudo. Tá no contrato, não vai fazer nada. Vou te falar que acontece isso. Mas eu não tô rindo de nervoso. Vou usar mais uma vez o exemplo da Hostnet. Eu não me lembro o prazo, mas é o seguinte, se você não paga uma hospedagem, você recebe uma cobrança. Você não pagou essa cobrança, 30 dias depois, o seu site sai do ar. Mas o arquivo continua lá. 2 meses sem pagar, você vai receber uma outra cobrança dos 2 meses e com uma negociação e tudo mais, mas os arquivos estão lá. Se eu não me engano, 3 ou 4 meses depois que você já está atrasado, aí os arquivos são apagados definitivamente. Tem que liberar espaço. A maioria das empresas de hospedagem não pagou. 30 dias depois, suspende e os arquivos são apagados. Você tem que ter tido um backup preferencial e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, a reputação. Toda empresa tem uma reputação. A disponibilidade de serviço. Não adianta eu contratar uma empresa que, quando eu precisar, ela não vai estar online. Justo. Suporte oferecido, tempo no mercado, opinião dos usuários. Cara, opinião de usuário é impressionante, imprescindível em tudo na tua vida. Comprei um apartamento. Minha namorada falou assim, caraca, Gustavo, tu é meio detetive. Por quê? Eu comecei a ver procurar por todos os possíveis problemas que essa construtora tiveram no passado. Por quê? Eu falei, cara, se eu tô... Um apartamento não é uma bala que eu tô comprando, não é R$50. Pô, se a empresa já teve vários outros problemas no passado, o que impede deles... acontecer de novo, né? Ah, mas se ele nunca deu problema e o teu foi o primeiro problema? Estamos sujeitos a isso, mas eu tentei. Pelo menos eu tentei minimizar, né? O negócio é minimizar risco. Exatamente. Outro negócio. Eu tava com problema, você sabe, de multa. Aí, eu vi vários serviços de tiro sua multa em 24 horas. Os caras cobram 800, 900, R$1.000. Mas lá no contrato tá dizendo, a gente não garante que vai tirar. Tire sua multa ou não. E você paga, seu trouxa. Eu vi gente reclamando no Reclame Aqui, dizendo assim, eu paguei R$1.000 pra essa empresa, depois eu pesquisei no Detran como estava o andamento do processo, nem o processo eles abriram. Então tá de brincadeira com a minha cara. Outras referências, né, de outras pessoas, outros serviços e tudo mais. Então, na hora de usar o serviço de backup online, tua preocupação não é só que tipo de equipamento... Por exemplo, quando você vai fazer um backup local, qual é a melhor marca de HD? É melhor fazer backup em HD ou SSD? As preocupações são onde eu vou guardar isso? A minha rede elétrica tá boa? Eu vou desligar sempre? Onde eu vou guardar? Essas são preocupações de backup físico. Sim. Quando você vai contratar backup online, você não tem essas preocupações, mas você tem outras. Foi exatamente o motivo desse vídeo aqui. Beleza?
Não sei se você sabe, mas esse curso que você está fazendo aqui agora no YouTube, ele também está disponível no nosso site, lá no cursoemvideo.com. E lá você pode fazer as aulas, o sistema vai ficar monitorando você assistindo às aulas, ele vai contabilizar essas horas. No final das aulas, assim que o módulo estiver completo, você vai poder fazer uma prova. Na grande maioria dos módulos tem prova, e passando por essa prova, tendo mais de 70% de aproveitamento, você pode emitir um certificado pagando uma taxa bem pequenininha. Então não perca tempo, faça agora mesmo o seu cadastro no site, o link está aparecendo aqui na tela, no QR Code ou na descrição do vídeo, e torne-se você também um aluno inscrito no site do Curso em Vídeo. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Daqui a pouco você Vamos dar continuidade de onde guardar os backups. Isso. Valeu. Se você está no final, você vê daqui a pouco. No Curso em Vídeo, só Deus sabe.